Boa noite. Que bom ter vocês Boa aqui. noite. Cara, eu queria muito conhecer vocês antes da gente falar um pouquinho mais. Essa live que eu criei aqui hoje com vocês que estão no grupo VIP, o objetivo dela é eu conseguir tirar as dúvidas que vocês têm a respeito do estágio Pro, mas eu também quero muito conhecer vocês, entender de onde vocês são, que período vocês estão também, quem aqui já tentou algum estágio, já fez algum estágio, que ponto de experiência vocês têm para eu conseguir ajudar melhor também cada um de vocês. Então, quem quiser abrir a câmera e se apresentar, eu vou ficar muito feliz de ver o rostinho de vocês, mas quem for mais tímido aí, quiser mandar pelo chat também, eu quero mesmo é conhecer vocês, idade, período, de onde vocês fazem faculdade, como é que é aí, e a experiência que vocês têm com os estágios. Oiê! Não tô te escutando. Ainda não tô te escutando, Nick. Agora sim. Consegue me ouvir? Consigo. Ai, que linda! Obrigada. E aí? Boa noite, né, pessoal, todo mundo. Eu acompanhei todas as aulas que você postou, acompanhei nos mesmos dias, eu tô tá com tudo anotado já. Salvei tudo, mas eu queria fazer uma pergunta, eu até fiz para o suporte logo no começo que começou, só que eu já tinha certeza que seria um curso seu desde o primeiro Uhum. episódio que você postou, e eu fiquei animada com isso. Na verdade, eu estou esperando a nota desse ano do Enem sair, só que desde sempre eu acompanho você. Eu acho que eu vi o seu primeiro vídeo de medicina há quase 5 anos atrás, né? Eu acompanhava ainda no ensino médio, ensino fundamental, na verdade. Então, esse ano eu estou esperando a nota do Enem e estou bem empolgada para isso, mas também eu tenho a possibilidade de, na metade do ano, por exemplo, ir para Foz do Iguaçu, fazer Aham. faculdade lá no Paraguai. É um Sei. planejamento não só meu, como também de algumas amigas e uma prima minha, Aham. de nós irmos juntas. E eu queria tirar essa dúvida com você a respeito do tempo de desenrolar, como posso dizer, do tempo de duração do curso, se ele vai ser continuado no ano que vem, se ele vai estar, como ele vai estar nesse começo do ano, no meio do ano, se vai ser só uma turma, se vai ser várias, bem por cima mesmo. Então, ó, ela na verdade é a nossa segunda turma que está em andamento, é a primeira turma de 2023. Você tem acesso para as aulas do curso durante um ano. Então, se você conseguir o resultado agora do Enem, entrar na faculdade ainda nesse primeiro semestre, ou você resolver realmente ir para o Paraguai e entrar na metade do ano, de toda forma, você vai ter acesso aí até fevereiro do ano que vem. Mas, assim, o que eu posso te falar, da primeira turma para cá, já houve uma mudança na questão das condições, na questão do valor do curso, que eu precisei reajustar por conta de coisas que a gente foi adicionando e melhorando na qualidade. Então, o que que eu posso te dizer? Nas condições que a gente está fazendo essa turma agora, provavelmente, se tiver uma terceira, elas não serão as mesmas. Vai ser reajustado a questão do valor, as formas de pagamento, as condições também de você solicitar, né, as garantias. Então, o que eu consigo te dizer é que você tem esse acesso aí durante um ano para assistir quantas vezes você quiser todas as aulas e os materiais de apoio que a gente tem também em alguns módulos. Entendi. Outra questão também. A sua monitoria, como ela funcionaria? Então, eu faço encontros em grupo, em que cada um tem um momento de tirar suas dúvidas, de falar quais são as dificuldades. Realmente, apesar de ser a mentoria em grupo, no sentido porque a turma é grande e eu não consigo fazer um encontro individual com todo mundo, durante o período que a gente estiver tendo a mentoria, eu consigo falar com você. Tipo, igual você fez agora. Você abriu a câmera e falou, olha, eu tô com dificuldade nisso, eu quero muito o estágio de cirurgia geral, eu estou tendo dificuldade de encontrar um cirurgião geral aqui na minha região, não estou conseguindo achar. O que eu achei não consegui contato, me ajuda nisso. Aí eu consigo ajudar você a resolver o seu problema específico, aquilo que você está tendo de dificuldade. Nas mentorias, o que eu mais estou conseguindo fazer é justamente isso, porque todo o curso, o conteúdo do curso, ele é muito denso e ele realmente vem mostrando todos os passo a passo. Eu ensino todos os detalhes. Mas quando eu faço esse encontro com vocês ao vivo, eu consigo ajustar algum detalhe para a realidade que você tem. Então, por
exemplo, se você for para o Paraguai, eu tenho 2 alunos da primeira turma que elas fazem na Argentina. E elas conseguem usar o método tanto para estágios no Brasil, quanto para estágios lá fora também. Então, eu consigo adequar isso para a sua realidade. Tipo, Denise, vim para o Paraguai, me ajuda para eu conseguir essas mesmas oportunidades de estágio por aqui também. Então, é todo esse suporte, entendeu? Aham. E aí, claro, tem o grupo também, que fora dos horários da mentoria, dos dias que a gente tiver marcado, às vezes pode acontecer, por exemplo, de você não conseguir participar ao vivo da mentoria, o grupo ele é 24 horas, assim, você pode mandar sua dúvida assim que possível, eu vou lá e respondo, para realmente você não ficar com dúvida, não ter nenhuma coisa aí faltando. Eu faço questão de resolver qualquer dúvida que vocês tiverem, justamente porque eu quero que vocês saiam com a melhor experiência possível e sem nenhuma dificuldade. Então, eu faço questão realmente de responder vocês. Assim, é muito difícil eu não responder no mesmo dia quando mando uma dúvida. Só se eu tiver muito corrida mesmo. A plataforma em que vai estar o curso, como é Ah, que ela funciona? Eu já vi algumas pessoas fazerem cursos também lá, só que eu não entendo a plataforma. Eu também fiquei interessada nos tópicos das aulas, os temas que elas têm, que você pode disponibilizar, mostrar para a gente. eu vou falar sobre todos os módulos que a gente tem. A plataforma do curso é a Hotmart, então ele é como se fosse uma plataforma de um cursinho online. Não sei se você já chegou a Sim. fazer alguma. Então, você faz seu login, entra na plataforma, no seu lateral esquerda você tem todos os módulos ali, né, com as aulas, e aí você vai seguindo, e alguns módulos eles também têm PDFs de material de apoio. Que para vocês, por exemplo, o modelo de mensagem para mandar se você for entrar em contato pelo Instagram. Então, tem alguns PDFs também em alguns módulos como material de apoio. E só uma coisa a respeito que você tinha perguntado sobre o acesso do curso, caso você vá entrar depois. O acesso quando você entra na turma é 1 ano, mas se você quiser renovar para continuar tendo acesso por mais 1 ano, a taxa é bem menor do que se você for esperar para entrar na outra turma. Por exemplo, eu quero deixar para entrar na primeira turma do ano que vem. Não sei ainda se essa turma vai ter totalmente, mas seria uma taxa bem maior do que se você só renovasse para estender o seu acesso por mais 1 ano, entendeu? Gente, ótimo! Era a minha dúvida completamente. Gente, olha, vocês podem ter certeza, o que vocês precisarem que eu faça, assim, para ajudar realmente, podem ter certeza que eu estou fazendo, tanto do conteúdo do curso em si, quanto de ajudar o que for possível para ser realmente mais tranquilo. Certo, obrigadinho, então. Essa era a minha dúvida. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer se apresentar? Eu posso me apresentar. Oi! Oi, meu nome é Amanda, eu tenho 24 anos. Eu sou do Paraná, mas eu estou fazendo medicina em Joinville, Santa Catarina. Uhum. Estou indo para o 4º período agora, eu entrei no meio do ano, então agora estou no 4º. E eu me interessei pelo curso porque eu tentei ter algum estágio e eu não tinha resposta dos médicos. Eu mandava mensagem, eu era ignorada, eu me sentia horrível, nossa senhora. Ficava muito triste, mas eu cheguei a conseguir só que era dentistas, né? Era bucomaxilofacial. Consegui acompanhar umas cirurgias, mas não me chamaram de novo, fiquei triste até. Mas porque eu senti que eu não consegui fazer nada Aham. no momento ali. Não, tipo, eu só estava observando mesmo, assim, tudo que estava acontecendo, o anestesista, eu ficava só olhando, porque eu também me senti, sei lá, um pouco insegura, eu acho, na hora. E acredito que o curso vai ajudar bastante. Então, esse é o grande medo que a gente tem no início. Porque quando a gente não sabe até que ponto a gente pode ir, porque ninguém ensina isso, ninguém fala para você, olha, numa cirurgia como estudante, você pode fazer isso, isso e isso, você tem que tomar cuidado para não fazer isso, porque você não sabe, ninguém te ensinou isso antes. Então você fica muito nessa insegurança de não saber até que ponto você pode ir e um medo desesperador de fazer alguma coisa errada. Porque assim, na nossa cabeça todo mundo coloca, cara,
centro cirúrgico é o lugar mais perigoso para o estudante, eu não sei o quê, você não pode fazer nada, você não pode respirar lá dentro, qualquer coisa que você vai fazer vai contaminar, vai quebrar tudo, vai atrapalhar a cirurgia. E assim, óbvio, é um ambiente muito controlado, você tem que ter muita responsabilidade para estar lá dentro, mas se você sabe como se comportar, e isso é uma coisa que eu tive assim o cuidado de ensinar para vocês dos mínimos detalhes, porque às vezes o óbvio para uma pessoa não é óbvio para todo mundo, é que se eu te ensino o que que você pode fazer, como, o que que espera de você dentro de uma cirurgia, você já tem aquela segurança. Cara, me ensinaram que eu preciso fazer, então eu sei até que ponto eu posso ir. E você fica mais à vontade. E assim, uma coisa que eu sentia também é que às vezes por estar tanto com medo de fazer alguma coisa errada, você não aproveita aquela oportunidade, porque você fica muito tensa. Tipo assim, cara, se qualquer coisa que eu fizer de errado aqui, vão me xingar, vão brigar comigo, vão me botar para fora. Então a gente fica travada. E aquela experiência que era para ser super legal de você acompanhar a sua primeira cirurgia, ela acaba sendo não tão legal assim. Então, no módulo de centro cirúrgico, eu abordei desde, cara, a entrada do hospital, como é que você vai, todos os passos que você vai seguir até entrar na sala de cirurgia. O que que você precisa fazer? Entrou na sala de cirurgia, o que que eu posso fazer como estudante? Até que ponto eu posso ir? E o que que eu não posso fazer? O que que, assim, não é de bom tom que eu faça lá dentro que não vai ficar legal para mim? Então, isso passando por todas as etapas de paramentação também, de você saber como é que escova suas mãos, de você saber como é que veste o capote, calça, luva, pensando, por exemplo, quando você tiver a oportunidade de entrar em si na cirurgia também, que é uma coisa super legal. E também de você conseguir mesmo, igual você falou, eu fui lá só para olhar, mas mesmo no só olhar, para não ficar aquela coisa, cara, minha presença aqui tá invisível. Se eu não tivesse aqui, ninguém ia sentir que tá faltando alguma coisa. Que essa é a grande questão. Por exemplo, eu não sei como foi essa experiência, não tô falando que foi alguma coisa que você fez, não. Mas é aquilo, se não existe uma troca entre todo mundo que tá ali, não tem motivo para essa relação continuar existindo. Então, o cara te deu uma oportunidade, você foi lá, beleza. Eu sei que, assim, dentro do que você sabia, do que você se sentiu confortável para fazer, você fez o que deu. Mas, às vezes, ele esperava um interesse diferente de você, que você perguntasse, que você demonstrasse alguma coisa. E a gente fica muito assim, cara, eu não vou nem perguntar, porque ele tá tão concentrado fazendo a cirurgia, que se eu perguntar, eu vou atrapalhar ele. E não é bem assim, sabe? É óbvio que você tem que aprender a ter leitura de que momento você pode fazer uma pergunta, porque as perguntas também demonstram interesse. Mas, assim, não é tão assustador depois que você é orientado e sabe o que que você pode fazer. E essa oportunidade, essa experiência, ela consegue ficar muito mais proveitosa para você, muito mais tranquila, muito mais gostosa. Eu falo porque, tipo assim, eu amei fazer estágio cirúrgico, eu entrei na faculdade sem jamais imaginar que eu ia gostar de cirurgia, e eu me apaixonei pelos estágios de cirurgia, e eu vivia, tipo, depois que eu saí do pronto-socorro, era assim, eram os que eu mais fazia, centro cirúrgico e pronto-socorro. E eu amava o ambiente, era o ambiente que eu mais me sentia confortável. E eu via tudo que era gostoso, e às vezes eu conversava com outros colegas, e eles não tinham a mesma experiência, mas justamente por isso, por ficar desesperado, por ter muito receio, por achar que qualquer coisa que fizesse ia atrapalhar, por ficar extremamente nervoso. Então, quando eu desenvolvi, eu entendi o que que eu podia fazer, o que que eu precisava fazer, as experiências ficaram tão tranquilas para mim, que eu realmente me apaixonei pela cirurgia, não teve como não gostar. Mas assim, não fica se culpando porque não rolou uma oportunidade de novo, igual você falou, era com a galera da Odonto, então você aproveitou, óbvio, né? Mas assim, não é seu foco, vamos dizer. Então, cara, foi o que a partir de agora você vai procurar por novas oportunidades, vai conseguir acesso a outras cirurgias para as áreas que você tem mais interesse. Você já sabe de alguma área que você tem interesse de fazer? Eu tenho várias, não decidi ainda uma, mas eu curto muito cirurgia também, Aham. mas não sei se é o caminho que eu vou seguir. É, o que eu tenho em mente é tipo otorrino, dermato, geriatria, Uhum. gosto dessa parte mais clínica também, por conta de tipo do que eu penso para o meu futuro, sabe? Mas de experiências da faculdade, a gente teve experiência um pouco no Ambu, no terceiro Aham. semestre, e na UBS, né? Mas na UBS mais, tipo, observando, questão da ACS e Uhum. tal.
E no Ambu, a gente entrava, tipo, em 5 e cada um fazia uma coisa. Uhum. Então, não é uma experiência, tipo, tão forte pra gente, sabe? Aí, quando eu vi que você anunciou o curso, eu falei, meu Deus, eu fui ignorada por um monte de médico por mensagem. O cara não me chamou de novo para ir ver a cirurgia. Eu falei, eu tô precisando demais. Porque, sério, é necessário. Nossa. Assim, a gente depois que você tem contato com os médicos, você percebe que o nosso grande problema quando a gente vai atrás de estágio é que a gente só pensa no nosso ponto de vista. E quando, na verdade, a gente quer uma oportunidade, a gente meio que tem que pensar pela cabeça deles, né? O que que eles estão imaginando, que análise eles estão fazendo dos estudantes para eu conseguir convencer ele daquilo que eu quero. E essa questão, igual você falou das aulas da faculdade, comigo foi a mesma coisa. A gente ia para o postinho, a gente ia fazer mapa do bairro, ia fazer a visita domiciliar, mas assim, era só conversar, não era efetivamente, tipo, cara, eu não sentia que eu estava fazendo medicina de verdade. E aí, conforme foi passando os períodos, eu comecei a ter medo dessa sensação, porque eu ficava pensando, cara, que médica que eu vou me formar se eu não estou aprendendo o que eu preciso aprender? Então, isso foi me deixando desesperada a ponto de que eu percebi que eu precisava ter contato com a prática de alguma forma. E isso foi tão importante que, assim, os estágios, você vai perceber que o seu crescimento e o seu aprendizado, ele é muito grande em pouco tempo. Então, assim, 3, 4 plantões de pronto-socorro que você vai, você já se sente totalmente mais confortável. E você percebe que até o seu raciocínio para pensar em diagnóstico, ele transforma. Eu tinha muita dificuldade no início de juntar tudo aquilo que eu estava vendo na faculdade, né? Tipo, anatomia, fisiologia, semiologia, tudo era em bloco, sabe? Eu tinha dificuldade de unir aquilo num raciocínio só. E aí, nos estágios do pronto-socorro, foi onde mais eu consegui juntar tudo isso. Quando você entende, tipo, todo o mecanismo da semiologia, da anamnese, de examinar o paciente, e você vai começando a rastrear na sua cabeça o que é possível de diagnóstico, isso sem você ter passado pelas áreas clínicas, sabe? Você vai vendo na prática e você já vai criando realmente bagagem para começar a pensar nas coisas, e aos poucos você já vai perceber que você consegue acertar muitos diagnósticos. E isso dá uma satisfação muito grande, porque você não precisa, ali você não é obrigada a acertar. Você está aprendendo, e se você conseguir desenvolver isso, que você vai conseguir, eu posso te garantir, é um ganho, da mesma forma que você não precisa aprender o tratamento ainda, decorar todos os tratamentos. Mas o raciocínio que você vai desenvolver de conseguir unir todos esses aspectos, especialmente no ciclo básico, que é tudo muito, sei lá, acho que parece que cada coisa está num setor e você tem dificuldade de unir. Nos estágios foi onde eu mais consegui realmente entender para que eu estava estudando cada um daqueles assuntos da teoria. E assim, cara, 6 meses de estágio no pronto-socorro, sua habilidade de de raciocinar realmente, de entender um caso clínico, ela muda coisas que você em 2 anos de faculdade aí não conseguiu desenvolver ainda. Então, realmente transforma a maneira como você pensa e como você sente que realmente está construindo bagagem para se tornar médico. Você sente que você está construindo aquilo que você precisa entender e saber aplicar para quando você estiver formado e for fazer aquilo sozinho. Eu acho que foi a maior segurança que os estágios conseguiu me trazer. Eu saber que eu estava, enfim, construindo e tendo experiência prática daquilo que eu vou precisar aplicar. E assim eu consegui ter paz, realmente, para entender que a parte que precisa fazer em casa eu estava fazendo a teoria, eu estava, sim, me dedicando para caramba em cima de livro, mas quando eu via tudo na prática, fazia mais sentido. Então, eu realmente tipo, tive paz no meu coração de saber que eu estava construindo o que eu precisava construir, e me deu segurança agora para, tipo, daqui a um mês estou formada, eu saber que o que eu podia fazer ao máximo eu fiz, e fui muito além do que a faculdade me ofereceu, e eu realmente, hoje eu tenho consciência, vendo inclusive colegas meus do internato, que se eu tivesse deixado só para fazer, tipo, a faculdade manda fazer isso, eu vou fazer apenas o que ela oferece, eu não estaria me sentindo tão segura como eu tô agora, porque eu ia ter tido muito menos experiência, mas assim, absurdamente menos experiências do que eu consegui ter com os estágios. Eu tô buscando o teu curso para acabar com o meu medo, porque o medo é o pior. É o medo que você tá falando, é o que eu sinto também. O medo que Porque você assim, sente, eu sinto. a gente entra muito novo na faculdade, mas eu acho que todo mundo que escolhe fazer medicina
tem consciência da responsabilidade que está assumindo, ou se não tem, está na hora de parar para pensar que, cara, você vai ser responsável pela vida de muita gente. Então, não dá para você achar que dá para fazer de qualquer jeito ou que dá para seguir de qualquer forma só o que a faculdade te dá. Você precisa realmente fazer por onde, para você não se formar um médico meia boca, um médico que não dá conta de lidar com o que precisa. Então, a gente tem muito. Eu sempre tive o peso dessa responsabilidade desde o início. Cara, eu tenho noção do que eu vou precisar fazer no futuro e eu não quero. Meu maior medo de todos era pensar no futuro, de eu atender um paciente e eu não saber o que fazer por inexperiência minha, por falta de bagagem. Porque, óbvio, eu não vou saber todos os diagnósticos do mundo, mas eu preciso, pelo menos, saber manejar o início daquilo até eu conseguir chegar no diagnóstico final. Então, eu ficava desesperada pensando nessa possibilidade de sentir que eu não aprendi o que eu deveria ter aprendido. Então, fica tranquila, você está no lugar certo, eu te garanto, as experiências dos estágios que você vai viver vai te transformar como estudante, porque é uma mudança muito grande e você se sente útil, você sente que quando você conversa com os pacientes, que você começa a conseguir fazer diagnóstico, começa a fazer exame físico e perceber coisas que a gente só vê no livro, vê na prática, você... Cara, é muito legal quando às vezes os médicos falam pra gente, cara, você vai ver com a experiência, você vai bater o olho no paciente, você vai saber o que ele tem. E eu achava que isso era história, né? Tipo, cara, nunca. E depois você começa a perceber que é real, sabe? O paciente entra, você consegue sentir, você consegue de olhar para ele, você já identifica sinais semiológicos, identifica um monte de coisa. E, cara, assim, é surreal. É surreal de verdade. Você se transforma, você fica muito mais seguro, muito mais tranquilo, e seu conhecimento teórico mesmo, ele também aumenta muito. Porque apesar de ser um momento prático, tudo que você vai absorvendo ali de ouvir, né? Ah, o médico era uma pneumonia, o médico usou esse antibiótico, você já vai guardando essas informações, mesmo inconscientemente. E aí a bagagem, quando você vê, depois, no sexto período, quando eu estava tendo pneumo, quando eu estava tendo aula teórica lá, eu já entendi muito mais facilmente o que o professor estava passando, porque eu vi aquilo várias vezes na prática. Então, para mim, assim, esse foi o melhor. Eu consegui desenvolver e minha bagagem aumentou muito mais rápido. Então, fica tranquila que você vai ver todas as experiências que você quiser, pode ter certeza. É verdade. Olá, boa noite, tudo bom? Eu me chamo Isabel, tenho 26 anos, estou no terceiro período, entrando agora no terceiro período de medicina, e concordo muito, não lembro o nome da menina que falou agora com ela, porque, principalmente, como eu sou mais velha, já tenho outro curso, já fiz outra graduação, eu sei muito do que é se sentir inexperiente quando você se forma. Eu sou engenheira civil e eu só tive estágio em uma área da engenharia, e eu me formei até hoje, eu digo, não me pergunte nada de engenharia, só sei aquele estágio específico que eu cursei na faculdade. E foi um erro que eu não quero repetir, sabe? E eu tenho algumas amigas que se formaram em medicina e que tudo que eu não queria era acabar a medicina como elas, inseguras, com medo, não sabiam o que fazer. Então, eu já te acompanhava antes no Instagram, achei muito massa a proposta de curso. A minha dúvida maior é como se comportar e como pedir para acompanhar a parte clínica. Eu já fui para algumas cirurgias, gostei muito. Não sei se me comportei da melhor forma, porque estava muito novinha ainda. No primeiro período não tinha tanta experiência, mas foram experiências boas que eu já tive. Mas na parte clínica eu fico com medo de não sei como é que vai ser a dinâmica, o que é que eu posso fazer, se eu vou ficar só observando. Então essa é a minha maior dúvida. Quais são os estágios que tivesse na área clínica e como foi mais ou menos a tua conduta, para não atrapalhar com você. Então, eu acho o ambiente clínico mais tranquilo do que o ambiente cirúrgico, porque é um ambiente muito mais suave para você agir, entendeu? Assim, você não tem tanto medo de atrapalhar a ponto de ser algo grave, porque igual uma cirurgia, né, cara, se eu contaminar alguma coisa, se eu fizer alguma coisa nesse sentido, o pecado é muito maior do que, às vezes, eu fazer uma pergunta num horário que não é tão legal. Mas, assim, a forma de conseguir, a abordagem em si, é o mesmo passo a passo, entendeu? A diferença é só o que você vai poder fazer mesmo dentro de uma cirurgia para a clínica. Ou mesmo pensando em atendimentos clínicos num pronto-socorro, num pronto atendimento, uma UPA da vida. Vocês têm alguma área clínica específica que você quer acompanhar, que você tem interesse?
Na verdade, não. Eu tentei, aqui na minha cidade, sou de Recife, eu tentei, de forma, falar com as prefeituras, com o pessoal mais do governo, para ver se eu conseguia estagiar em alguma obra. Acho que eu fui pelo caminho errado. Aí disseram que tinha que abrir o edital, fizeram toda a confusão do mundo. Com os cirurgiões eu conseguia. Ia para uma consulta e conversava com ele e conseguia ir pontualmente. E eu achava que dependia muito da pessoa. Teve cirurgiões que foram super abertos e me ensinaram e me deram abertura, e teve outros que entraram mudos, saíram calados e fiquei estátua e foi horrível. Então depende muito da pessoa, sabe? Não sei se tens alguma forma de quebrar o gelo, de conseguir É isso fazer que eu ia te perguntas falar. interessantes. Existem pessoas que elas são naturalmente mais professoras do que outras. E, assim, isso é questão de jeito mesmo. Mas você consegue conduzir, assim, a fazer algumas perguntas direcionadas, demonstrar interesse, de maneira que mesmo aquela pessoa que seja mais durona, mais fechada ali, ela comece a te dar abertura e querer te passar conhecimento também. O que eu já vi de muitos médicos, às vezes eles não querem ficar fazendo pergunta no sentido de não querer te deixar pressionada. Tipo, eu não vou ficar perguntando coisa para ela não se sentir pressionada realmente nessa situação. Porque eu sei que ela está no começo, que ela veio aqui como uma atividade extra, então não tem obrigação dela saber tudo que está aqui. Só que, ao mesmo tempo, as perguntas que eles fazem não são para te testar, para ver se você sabe. É uma maneira dele entender o que você não sabe para ele poder te ensinar alguma coisa. Então, não adianta ele começar a falar um monte de coisas lá, que às vezes você já sabe, ou não sabe. Então, quando o médico faz uma pergunta, isso é um erro que a gente tem muito. A gente acha que ele está o tempo todo testando a gente, vendo se você estudou o que você tinha que estudar. E não é. É a maneira dele de encontrar alguma coisa que ele possa te passar de conhecimento. Então, se ele te faz uma pergunta de anatomia que você não lembra mais a resposta, ele tem essa brecha aí para te explicar sobre isso. Então, são certas coisas que você consegue fazer realmente que desperta mesmo nos médicos mais fechados, assim, mais tímidos, para você aproveitar a oportunidade e entender também coisas teóricas, não ficar só ali nessa figura passiva, só assistindo o que está acontecendo. Mas o passo a passo para você abordar ele é meio que universal, independente de um cirurgião, um médico clínico, as técnicas que a gente usa de gatilhos mentais, vamos dizer assim, né, que faz a pessoa se convencer de te dar aquela oportunidade, são as mesmas. Eu tive mais dificuldade para conseguir algum estágio em UPAs ou ponto-socorro, em algo assim mais fechado, porque eles sempre botavam 1000 barreiras. Tem que esperar a seleção, tem que falar com o governo estadual, tem que fazer... Enfim, botaram 1000 entraves. Então, não sei se tem Esse foi o problema forma que eu tive também no começo. Porque quando eu comecei a procurar... Acho que tinha cortado a tua chamada. Tá travando um pouquinho. Alô? Oi. Eu tive esse mesmo problema quando comecei a procurar estágios. Porque eu fiz o mesmo caminho que você. Eu fui direto no topo. Fui nos hospitais, tentei falar com a galera que mandava no hospital para pedir oportunidade, porque na minha cabeça era o certo, né? Cara, eu vou chegar no topo, porque assim, é eles que vão conseguir me dar essa oportunidade. Só que é justamente esse o problema. Eles colocam um monte de burocracia, um monte de dificuldade. Me pediam 1000 documentos, eu levava todos os documentos que pediam, não adiantava nada, ninguém me chamava, eu só perdi tempo, passei horas lá, tipo, em todos os hospitais da minha cidade, esperando alguém aparecer para conversar, alguém que soubesse me indicar o que eu precisava fazer, e não adiantou nada, só perdi meu tempo. Então, depois que eu vi que, cara, não adianta ir direto nos hospitais, pedindo para a chefia do hospital, porque eles vão colocar dificuldade, não vai me ajudar em nada. Aí não tinha nenhum hospital na minha cidade que fazia processo seletivo com edital, igual te falaram, assim, na minha cidade não tem esse hábito, a minha cidade é uma cidade pequena, então não tinha processo seletivo de estágio para medicina. E as ligas que tinham na minha faculdade, que tinham os melhores estágios, só deixavam a gente entrar muito mais na frente, tipo, no ciclo clínico. Aí eu tinha que esperar muito para realmente começar a viver o que eu queria. E
E aí eu percebi, cara, não vai ter jeito, a única maneira de conseguir mais facilmente esses estágios é através de médicos. Só que mesmo assim, eu ainda demorei um tempo para conseguir entender qual era o jeito da coisa, porque eu abordava errado, eu falava errado, eu estava muito no começo, e se você não sabe muito bem, desde da sua preparação assim, como pessoa, para chegar no médico para pedir, e até o que você fala na hora realmente de pedir o estágio, ele só vai pensar, cara, tá muito no começo, ela não vai aproveitar nada ou vai me atrapalhar. Então, eu ainda tive mais um tempo aí para amadurecer como é que conseguia isso, mas depois que eu entendi também, é assim, é fácil de fazer. Só que se você não sabe como, você fica perdida. E você acaba cometendo erros e atrasando o tempo de você conseguir os estágios. Então, igual você falou, cara, não vale a pena chegar através dos hospitais ou do governo, vai ser muito mais difícil do que você chegar através dos médicos, e usando o MDS, pode ter certeza, as oportunidades que vocês vão conseguir vão ser muito maiores, assim, infinitas, porque tem um monte de médico, então tem um monte de oportunidades aí para vocês conseguirem. Tem mais alguma dúvida, Isa? Oi, eu tenho uma. Eu me chamo Jamile e eu curso medicina na Argentina. Aham. A faculdade que eu estudo, o método é PBL, eu estou no 2º ano, e a sensação que fica, por mais que, bom, eles tentem integrar tudo, a gente não tem práticas no início da faculdade e parece que você estuda e não aprende nada, pelo menos essa é a minha sensação. Uhum. E aí eu tenho bastante vergonha de abordar, tenho até uma certa dificuldade, porque as provas são orais, né? Então eu tenho até uma certa dificuldade em me desenvolver nessa parte, mas a minha dúvida é justamente nisso, assim, você acha que o curso pode se destinar a mim, mesmo estando em outro país? Sim, com certeza. 2 alunas da primeira turma fazem medicina na Argentina e elas conseguem usar tanto para estágios aqui no Brasil quanto para experiências lá mesmo, quando está em semestre de aula, né? Elas aproveitaram a época de férias aqui no Brasil, mas a época de aula lá também. Porque o método, ele se baseia baseia totalmente na visão do médico, né? Então, independente de ser aqui no Brasil ou na Argentina, a linha de raciocínio é a mesma. E isso que você sente, de que você estuda, se dedica pra caramba, muito tempo de teoria, mas você não sente que você está aprendendo, é algo totalmente comum, porque a gente vê um monte de conteúdo e a gente não entende o porquê daquilo tudo. Então, quando você começa a ir para a prática, o que eu percebia é que, cara, eu sei muita coisa. Eu tinha a sensação na minha casa de que eu não sabia, de que eu estudava, aquele conhecimento ia, tipo, entrava e saía, mas quando você vai para a prática, você percebe que você sim aprendeu muita coisa e aquilo que você estudou começa a fazer sentido, porque você está vendo para que serve. Então, as coisas se encaixam de maneira que você consegue, tanto o que você estiver estudando em casa, dos conteúdos da faculdade mesmo, com o que você está vendo na prática ali do estágio, do setor que você tiver, as coisas encaixam. E você tem muito mais certeza de que realmente você está aprendendo, você está criando bagagem, está criando conteúdo para exercer a sua profissão, para ser médico dali a 4 ou 5 aninhos. Então, para mim, isso foi o que eu mais senti, que a conexão dos assuntos da teoria com a prática realmente fez com que eu entendesse que eu estava construindo bagagem. E a segurança que isso me trouxe, né, realmente é indescritível e é algo que você vai perceber muito. Eu tô te falando por experiência própria. Em 2, 3 meses que você estiver começando a ter contato com a prática, você vai perceber que tudo aquilo que você achava que você não sabia, que você não tinha aprendido, você vai perceber que está aí sim. Era só conseguir realmente juntar com a prática para colocar esse conhecimento para fora. Perfeito, obrigada. Nada. Eu tinha mais uma dúvida. Claro. Teu curso foi integral todos os semestres ou tinha um horário mais flexível, era mais PBL? E como é que tu conciliava os teus estágios com a faculdade? Então, a minha faculdade, ela é integral, só que não era integral, tipo assim, de segunda a sexta, 7 da manhã, 11 horas da noite. Eu tinha alguns buracos, né, por exemplo, tinha dias que eu tinha parte da manhã livre ou a noite livre,
porque como as aulas práticas que a gente tinha da faculdade, de laboratório mesmo, não ia todo mundo de uma vez. Então, às vezes, o meu horário era o primeiro, aí depois eu tinha o restante do dia livre. E eu aproveitava esses buracos, sabe? Às vezes uma manhã de um dia com a noite. O que eu fiz? Eu fiz muito estágio à noite, então plantão noturno eu fiz muito. Feriado eu fiz bastante também. Carnaval, cara, carnaval tá chegando. Dá tempo de vocês conseguirem estágio pro carnaval ainda. Carnaval é a melhor época para o estudante ir para um hospital, porque aparecem as coisas mais insanas e malucas que vocês podem imaginar, de emergência, assim, de casos diferentes. No carnaval sempre aparece muita coisa. E eu sempre, tipo, cara, eu vou pegar 3 dias do carnaval para descansar e 2 eu vou fazer estágio. Então, eu ia muito nos feriados também, finais de semana, época de férias também. Nossa, minhas férias eram aproveitar os estágios extras, que aí eu pegava todas as áreas que eu tinha vontade de ter contato, e era algo tão prazeroso para mim, que eu realmente me sentia tão bem, que não era desgastante a ponto de, cara, estou perdendo as minhas férias. Não era. Era algo que me dava um retorno emocional tão bom que eu realmente me divertia, eu achava o máximo ir para o estágio, assistir parto, entrar em cirurgia, para mim era a minha diversão. Então eu não sentia isso como um peso e eu descansava, era algo que assim que eu tentava fazer realmente para contribuir, mas em nenhum momento eu senti que me desgastou, que eu fiquei extremamente saturada, que eu não estava descansando nem nada do tipo. Eu conseguia ir para os estágios à noite, às vezes, claro, se é semana de prova, eu não vou virar à noite no plantão. Eu ia e voltava mais cedo, mas eu aproveitava assim as brechas que tinham e foi tranquilo. Assim, você vai, é muito de diálogo também com a pessoa que te ofereceu o estágio. É óbvio que tem um dos módulos que eu coloquei dentro do curso, são passo a passos de como você vai se comportar e de como você vai agir, justamente para ele enxergar em você um estudante que não é igual os outros estudantes que aparecem por aí pedindo estágio para ele. E existem certas coisas que são de bom tom, né? Por exemplo, pontualidade. Mas a gente percebe que é uma relação que ela é construída e que você consegue, sim, fazer ajustes, por exemplo, de adequar o seu horário de aula com os horários dos plantões, para que não te prejudique também na faculdade, porque não é o objetivo. Mas a grande questão dos estágios é essa flexibilidade também, porque você vai conseguindo e marcando os estágios de acordo com aquilo que você pode fazer. Então, é óbvio, já existiram dias que eu matei uma aula para ir para o estágio? Sim, mas porque eu preferi ir para o estágio porque eu sentia que aquele estágio eu aprendia mais do que a aula de um professor que não tinha muita didática, que a aula era ruim, que eu perdi meu tempo lá. E se não me trazia nenhum prejuízo, o professor não faz chamada, a aula é ruim, para que eu vou perder meu tempo ali, né? Então eu preferia ir para um estágio que eu aprendia muito mais do que ficar presa só, meu Deus, eu preciso ir para a faculdade porque a aula da faculdade é mais importante. É muito de colocar na balança mesmo, sabe? E o que você quer a longo prazo com aquilo que você precisa obrigatoriamente fazer, mas com ajustes, né? Eu não tinha peso na consciência nenhum de matar a aula ruim para fazer algo que fosse me acrescentar mais. Então, sem peso na consciência total, assim, eu ia tranquila. Maravilha. Uma última pergunta, rapidinho. Qual é a carga horária do curso? Só para a gente se organizar, que está começando as aulas. Assim, com quantas horas por semana a gente teria que separar para conseguir terminar o curso em tanto tempo? Tudo depende aonde você quer chegar em quanto tempo. Porque, hoje a gente tem 12 módulos. A primeira turma eram 10 módulos e eu precisei colocar mais 2 módulos, porque conforme eu vou tendo as mentorias, eu vejo vocês levantarem alguns problemas, algumas dores, que eu crio aulas específicas para tampar essa dor, né? Para resolver esse problema. Então, hoje a gente tem 12 módulos, mas pode ser que no final do curso tenham 13, 14, enfim, mais. Depende da quantidade de tempo que você quiser realmente assistir das aulas. Por exemplo, o curso, o básico, vamos dizer assim, que são os 4 primeiros módulos, que são os conteúdos, assim, para você começar realmente cara, não tenho experiência nenhuma de estágio, preciso entender tudo para começar a procurar. Se você tiver aí na última semana de férias, você consegue assistir
com umas 2, 3 horas no dia, consegue terminar essa parte mais densa. E aí o restante, que é como você vai agir nos estágios, como você vai se comportar no centro cirúrgico, o que você vai estudar para cada plantão, porque eu tenho um módulo em que eu dou uma lista de tópicos para vocês estudarem de acordo com aonde é o estágio, por exemplo. Se é GO, se é pediatria, se é pronto-socorro, o que você estuda para ir mais preparado para esse estágio. Isso vai depender do tempo realmente, do que você conseguir aproveitar e o tempo que você tiver livre. Mas dá para você conseguir estágio até o carnaval. O carnaval tem 2 semanas aí, você consegue se preparar para conseguir estágio no carnaval. Maravilha, obrigada. Nada. E quanto tempo de acesso você É dá um para o ano. curso? São é um ano de acesso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser, e os materiais de apoio também. Então, você tem de fevereiro, agora, né, até fevereiro do ano que vem, para reassistir todos os conteúdos de todas as aulas. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer aproveitar para tirar alguma questão em relação também às questões do curso? Eu estou com todos os módulos aqui que eu queria repassar para vocês, porque para vocês terem ideia realmente do que é o conteúdo programático, vamos dizer assim, do curso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou começar a falar dos módulos então. Beleza? Então, ó, nosso primeiro módulo é o módulo de Med Branding. E nele eu passo tudo que vocês precisam ajustar e melhorar na imagem de vocês. E tanto isso da imagem pessoal, quanto da imagem de estudante, assim, da sua figura na faculdade, e também do comportamento em redes sociais. Porque quando a gente vai atrás de estágios, a gente vai tentar de todas as formas, né? Tanto abordando pessoalmente, como abordando através do Instagram, por exemplo, ou através de outras redes sociais. Então, tudo isso precisa estar alinhado para que a imagem de estudante que você passe seja, igual eu falei para vocês na aula 2, efeito halo. Tudo isso a pessoa está analisando em você sem que você perceba. Então, toda a sua imagem pessoal, toda a sua figura de estudante, pensando se você for abordar um professor, e também o seu comportamento nas redes sociais constroem uma imagem de você, querendo ou não. Então, isso pode ser uma imagem boa ou uma imagem ruim. Então, nesse primeiro módulo, eu passo para vocês tudo que vocês precisam se atentar e ajustar para que essas imagens, se vocês estejam passando, sejam mais positivas possíveis, pensando na visão do médico e no que ele espera de um estudante quando ele vai dar uma oportunidade de estágio. E isso é o importante de fazer no primeiro momento, porque não adianta eu te ensinar como você vai pedir o estágio para o médico se todo esse background, né, se tudo isso que você tiver aí não tiver ajustado para a oportunidade que você vai pedir. Porque se você chegar sem preparar tudo isso, quando você for pedir para o médico, ele vai olhar essa imagem que você está passando e ele pode te falar um não, se tiver alguma coisa aí que não é legal da visão dele. Então, no primeiro momento, é isso que você precisa ajustar. Não adianta você querer pedir estágio se você não trabalhar a sua imagem. E às vezes você fica tipo, cara, mas eu sou só estudante, eu não preciso me preocupar com imagem agora, eu só vou ser médico daqui a 5 anos, daqui a 4 anos e meio. E não é. A sua imagem, a sua construção de imagem como médico, ela começa no momento que você entrou na faculdade. Então, você precisa entender isso desde o primeiro ponto. Depois, no segundo módulo, aí eu vou fazer um raio-x para vocês do que é o estágio e de tudo que você pode tirar do estágio, no sentido de como colocar no seu currículo, como é que você vai usar isso como aulas extracurriculares, quais são as formas de fazer estágio, o que é a carga horária do estágio, né? Como é que eu defino isso, o que o estágio em si significa, vou ir toda semana no mesmo horário, se eu conseguir uma oportunidade, significa que ela vai estar sempre aberta para mim? Então, todas essas minúcias das formas de estágio para vocês entenderem e aproveitarem o melhor de cada oportunidade. Depois disso, a gente entra no terceiro módulo, que é o de como conseguir os estágios, em que eu abro para vocês o passo a passo lá do 3ABCDE, que é o que você vai fazer em cada uma das etapas para conseguir o seu estágio. E isso também com aulas para vocês identificarem e conseguirem achar médicos. Tipo, cara, meu sonho é assistir um parto. Como é que eu vou achar o obstetra que vai me dar esse estágio para eu assistir um parto?
Então, como achar médicos também para vocês conseguirem, para vocês aprenderem efetivamente a fazer conexões e trabalhar o networking, que é algo que a gente não aprende antes de entrar na faculdade, que a gente às vezes até subestima, sabe? Cara, eu não quero ganhar nada por jeitinho, quando na verdade o networking é muito importante. Então, isso também está no módulo de como conseguir estágios. Do quarto módulo, eu abordo exatamente como você aborda esse médico. Então, como você vai mandar uma mensagem no Instagram, como é que você vai mandar um e-mail, como é que você vai chegar num professor, como é que você vai chegar num cara numa palestra, o que que você vai falar para esse médico, como você vai iniciar essa conversa, o que que você vai criar de conexão com ele e como que você vai chegar no assunto do estágio, como é que você pede isso para ele e alguns truques, vamos dizer assim, de inteligência também, de marketing e de convencimento para você colocar na cabeça dele de que ele deve te dar essa oportunidade. Tipo, como você vai convencer esse cara que você merece essa oportunidade. Depois disso, você entra já, né? Conseguiu o seu estágio, o médico te disse sim. Então, é hora de você se preparar para o seu estágio. Então, módulo 5, em que eu ensino exatamente como você vai se organizar para o estágio. Desde o que você vai levar na sua mochila, o que você vai se preparar, como é que você vai organizar para você chegar lá, coisas assim pontuais realmente que você precisa se atentar antes do dia do estágio. E um outro módulo, que é o módulo 6, de estudo. O que que você estuda para o estágio que você vai? Denise, é um estágio de cirurgia geral. O que que eu estudo? Tem lá 10 tópicos de cirurgia geral. É um estágio de pediatria, 10 temas de pediatria. É um estágio do pronto-socorro, 10 temas do pronto-socorro. E também com um aula em que eu ensino como você vai estudar esses assuntos. Tipo, o que que é importante você, como estudante no início da faculdade, saber desses temas. Você precisa decorar tudo, você precisa saber tratamento de cor. Não é isso. É o que você pode estudar desses assuntos para você absorver melhor a experiência do estágio, não ficar lá com dificuldade de entender. Porque você está no começo, é super compreensível, né, que você não entenda tudo, mas tem como você se preparar para você aproveitar melhor e aprender mais, que é o seu grande objetivo ali no estágio. Depois disso, tem um módulo dos 10 mandamentos do estudante insubstituível, que é uma brincadeira que eu fiz, mas são 10 vídeos, são 10 aulas, com 10 passo a passos, realmente, de postura, de conduta, de formas de fazer, que você precisa se atentar, que você vai se comportar durante o estágio, isso dentro do centro cirúrgico, no plantão, aonde for, para que você tenha realmente um comportamento de quem está à altura do ambiente que você está frequentando, uma unidade de saúde, um ambiente, por exemplo, uma emergência, você precisa saber como se comportar nesses ambientes. Então, os 10 mandamentos são são essas coisas que você precisa fazer, que você precisa falar, o que você pode fazer para ajudar o médico, como é que você vai ser útil para ele, e não só para o médico, mas para a equipe como um todo, né? Porque você não está ali só como uma figura anexa ao médico, você está ali fazendo parte da unidade inteira. Então, como você se comporta com o restante da equipe também. Então, os 10 mandamentos com 10 passos aí para você se atentar do que você vai fazer e de como você vai agir em cada um dos seus estágios. Depois disso, uma coisa que eu vi que muitos de vocês tinham dificuldade e que eu vi também na galera da minha faculdade é de passar caso e discutir casos. Vocês vão perceber que quando está chegando um certo período assim do estágio, os médicos eles vão começar a te dar mais liberdade se você tiver construído tudo aquilo que eu te ensino nos 10 mandamentos. Eles vão começar a te dar mais autonomia. Então, por exemplo, você está no pronto-socorro, ele deixa você fazer a consulta e aí você passa o caso para ele, vocês vão discutir o caso depois. E saber passar um caso direito é uma coisa imprescindível para o estudante. Você vai ser muito cobrado sobre isso no internato também. E você chegar sem saber passar um caso, fica feio. Então, tanto o roteirinho em PDF da passagem de caso para vocês usarem aí no começo, depois de tanto exercitar, vai ficar mais fácil da linha de raciocínio, mas eu ensino vocês como fazer uma passagem de caso e como discutir um caso de maneira organizada e de maneira que o médico realmente veja que você está ali levando aquilo a sério, como se ele estivesse realmente discutindo de igual para igual, sabe? E se você faz isso, você passa um caso corretamente, isso muda muito a visão que ele tem de você, realmente ele valoriza aquilo que você está passando. Então, é um módulo que eu adicionei, que eu vi que tinha necessidade, que vai ajudar muito vocês a terem mais facilidade aí, principalmente de discutir os casos também, para aprender mais aí da parte teórica.
Aí a gente entra no módulo centro cirúrgico, que é o módulo que muitos de vocês esperam, em que eu ensino desde a porta do hospital até dentro da sala de cirurgia, o que que você vai fazer em cada um dos pedacinhos do hospital, o que que você precisa fazer, como é que você vai se vestir, e o que que você pode fazer dentro da cirurgia, né? O que que um estudante pode fazer, até onde você pode ir, e o que que você faz também para não atrapalhar, como é que você tem atenção ali para não contaminar, para não ser também aquela questão de ficar travado. Não precisa ter medo do centro cirúrgico, você precisa ter responsabilidade. Então, eu te oriento exatamente, te mostro o que que você pode fazer, o que que você não pode fazer lá dentro, para você não ter essa dúvida de até onde você pode ir. E o módulo depois do centro cirúrgico é o módulo de sutura, em que eu ensino os principais pontos para vocês, tanto para quem foi pegar estágio no pronto-socorro, mas também para quem vai pegar estágio cirúrgico, porque vocês vão poder, sim, dar pontos. No pronto-socorro, principalmente, vocês vão ser cobrados de fazer sutura. O procedimento mais básico que o estudante precisa saber fazer. A intubação, o acesso central, claro, isso vem depois, mas você não saber fazer uma sutura é muito mais vergonhoso do que você não conseguir fazer um procedimento mais complexo. Então, o módulo de sutura para ensinar vocês aí, e não só o ponto em si, mas os materiais, como é que você separa os materiais, como é que você faz uma técnica anestésica. Isso é importante também, porque você saber preparar o material que você vai usar é muito importante. Não dá para você chegar lá, querer fazer uma sutura sem saber o que que você vai precisar usar e onde você consegue esses materiais também. Então, módulo de sutura com todos esses detalhes para vocês. Depois disso, eu tenho o pós-plantão, que é o que você vai fazer depois dos seus estágios. Como é que você vai pegar aquele conhecimento e realmente grudar ele na sua cabeça, né? O que que você faz depois para aprender de verdade todos aqueles conteúdos que você teve contato, para que aquela experiência não seja só prática, mas para você também ter conhecimento teórico junto. Então, eu gosto de fazer um checklist e como posso dizer para vocês, como se fosse uma linha mesmo de raciocínio daquilo que eu vi durante o plantão que eu acompanhei, o estágio que eu fiz, né? Para eu chegar em casa e conseguir estudar aqueles assuntos, entender o que que eu preciso estudar de cada um para realmente fixar aquele conteúdo. E depois disso, um módulo muito importante, pensando no que a Amanda, né, eu acho, falou sobre não ter sido chamado novamente. Então, é um módulo de como garantir que você vai ser chamada de novo para o estágio, como garantir que aquela porta que você conseguiu abrir, que ela se mantenha aberta, como manter o vínculo com aquele médico para você continuar tendo aquela oportunidade, né? Como chegar ao ciclo do infinito, que é quando você mantém todas as oportunidades de estágio que você tem e aquele médico, ele vai começar a te abrir novas portas, te dar novas oportunidades. Vocês vão perceber que os médicos, eles trabalham em mais de um hospital, por exemplo, em vários setores. Então, se você consegue trabalhar esses aspectos, se você consegue manter essas portas abertas em todos os locais que ele tem trabalho, por exemplo. Então, em poucos meses, assim, você consegue uma gama de estágios em vários setores, sem você precisar ir atrás de novos estágios. E eu falo isso também, experiência própria. Chegou num ponto, assim, acho que 4 meses depois que eu tinha começado a fazer os meus estágios, eu não conseguia mais ir atrás de novos estágios porque não dava tempo. Eu já tinha conseguido tantos contatos fixos, né? Tantos estágios fixos que não dava para eu procurar outros estágios, porque o meu tempo que eu tinha livre já estava totalmente ocupado com todas as oportunidades que eu tinha conseguido e que elas se mantiveram abertas. Eu continuei indo em todos, assim, eram todos os estágios que eu mais queria, que eu mais tinha vontade. Então, eu tinha portas abertas aí em todos esses que eu mais tinha vontade. E isso foi um ponto muito, muito gostoso de sentir. Quando eu comecei a receber ligação no meu celular dos médicos oferecendo o estágio, tipo assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia disso amanhã, eu quero que você vá, ou então mensagem no meu celular, tô de plantão em tal lugar, sexta-feira, você pode ir comigo. Então, oferecendo para você estágio, eu acho que esse é o ponto máximo, assim, que você pode chegar. E isso é uma construção de tudo que você desenvolveu desde o momento que você foi pedir o estágio. E chegar nesse momento, gente, é o ápice, assim, você não precisa mais se preocupar em procurar novos estágios, porque as portas vão começar a ser abertas para vocês.
Então, esses são os 12 módulos que a gente tem hoje no Estágio Pro. Igual eu falei para vocês, pode ser que até o final da turma de vocês tenham novos módulos de acordo com as necessidades que vocês me apresentarem. O conteúdo do curso, gente, é grande. Eu realmente me preocupei em passar detalhe por detalhe. Mas se eventualmente alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, que eu sinta que precisa de um novo módulo, que precisa de complementar esse conteúdo, aí a gente adiciona mais um módulo aí para vocês terem acesso. Então, esses são os 12 módulos que a gente tem hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito também dos módulos em si, dessa questão, pode ficar à vontade para perguntar. Mas esses são os módulos que a gente tem hoje no Estágio Pro. Izzy, licença aqui de novo. Claro. Eu queria só perguntar mais uma vez outra questão. Você falou a respeito da renovação, que ela seria possível e por um preço mais simbólico. Você teria como dizer uma média desse preço? Ou ainda não tem noção? Eu não tenho ainda, mas isso a gente conversa diretamente com o suporte para eles organizarem para você aí o que ficar tranquilo, pode ter certeza. Assim, para a renovação de quem já entrou em uma turma, vai ser bem mais barato do que você entrar numa turma nova. Até porque as novas turmas, elas provavelmente vão ter reajuste, igual já teve da primeira para a segunda turma. Então, com certeza vai ser bem mais tranquilo do que entrar na turma seguinte. Tá certo, obrigada, então. Nada. É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Aproveitem agora, eu estou aqui. Eu tenho contato com vocês no nosso grupo do WhatsApp o tempo todo. Quando vocês entram, assim, do momento que vocês completam a inscrição, vocês ganham acesso à plataforma e vocês entram também no nosso grupo. E lá eu tô dentro do grupo, então vocês vão ter contato comigo para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dos conteúdos das aulas ou de alguma questão, às vezes específica mesmo de vocês. Denise, cara, eu quero um estágio de pediatria, de neonatologia. Como é que eu faço para conseguir esse estágio de neonatologia? Uma coisa que eu fiz muito nas mentorias foi de ajudar vocês a conseguirem os estágios específicos que vocês queriam. Então, vocês me trazem um problema e eu ajudo vocês a encontrarem as conexões que vão fazer vocês conseguirem esse estágio. Isso é uma coisa que faz muita diferença também. Vocês saberem aonde ir para conseguir esse estágio que vocês tanto querem. Então, vocês me tragam também as questões pessoais aí, de experiências que vocês querem, para que vocês... Meu maior objetivo no curso eu quero que cada um de vocês termine daqui a um ano vivendo todas as experiências, todos os estágios que vocês sonham em fazer. E com a certeza de que vocês aproveitaram e construíram uma bagagem que vocês jamais construiriam se fosse só seguindo pela faculdade. Então, meu objetivo é ouvir de vocês no final do curso. Consegui todos os estágios que eu queria, não tive nenhum problema para conseguir a oportunidade que eu precisava, vivi todas as experiências práticas que eu sonhava, fiz procedimento, entrei em cirurgia, consegui fazer diagnóstico, consegui aproveitar ao máximo dos estágios. Então, meu objetivo no final do curso é que vocês me falem isso. Lembrando, gente, eu só esqueci de falar para vocês a questão das garantias, que a gente tem 2 garantias para vocês realmente se sentirem seguros em entrarem para o estágio Pro, de que, assim, o que eu estou falando para vocês que vai acontecer, que vocês vão conseguir todos os estágios que vocês quiserem, para vocês terem certeza e segurança do que eu estou prometendo, a gente tem 2 garantias. A primeira é uma garantia incondicional de 30 dias. Terminou um mês, vocês olharam o curso, entrou, viu o curso, não gostou, achou que o conteúdo tá pouco, que não valeu a pena, vocês podem pedir o reembolso sem taxa nenhuma, o dinheiro é devolvido para vocês. E a segunda é a condicional, e que aí vocês vão assistir o curso e me provar, né, que colocou em prática, que tentou, mesmo assim não teve sucesso, não funcionou, aí vocês também, a gente conversa pelo suporte, né, porque aí não é mais pela Hotmart, a gente precisa fazer um procedimento por fora, mas aí o dinheiro de vocês é devolvido e eu faço questão de pagar mais R$500, porque vocês usaram o tempo de vocês assistindo o curso e não tiveram o que vocês esperavam. Então, é para vocês terem certeza realmente do que eu tô falando aqui, de quão segura realmente eu tenho de que vai ajudar vocês e do que eu tô prometendo vocês vão conseguir. Então, é totalmente zero risco, assim, só para vocês ficarem também tranquilos em relação a essa parte. Porque eu sei que às vezes a gente se sente, assim, com medo, né, de fazer um investimento e tal, mas eu tô falando para vocês que vai valer a pena cada um. E vocês podem ter certeza que o amparo que eu dou também vai valer a pena. E é isso, gente. Beijo. Vou liberar o link aí para vocês, tá? Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada.
Tchau.